Olá pessoal, seja muito bem-vindo a Sec4Us. E aqui quem conversa com vocês hoje sou eu, Elvio Júnior. E vamos falar então sobre os treinamentos de desenvolvimento de exploits. Para quem me conhece sabe que esses treinamentos são muito especiais para mim. Eu gosto muito desses caras. Então vamos lá. Nós temos aqui na SEC dois treinamentos atualmente de desenvolvimento de exploits. Temos novidades aí para o próximo ano, mas por enquanto vamos resumir esses treinamentos aqui. Tá? Então nós temos o treinamento de desenvolvimento de exploits 32 bits Extended e temos um outro que é o 32 bits. Qual é a diferença dos dois? O treinamento de desenvolvimento de exploits 32 bits ele tem uma carga horária de 20 horas e esse é um treinamento ao vivo online. Tá? Quem ministra esse treinamento é o nosso instrutor Éder Luiz. E nós temos o outro treinamento, que é o desenvolvimento de exploits 32 bits Extended. Este treinamento tem uma metodologia gravada, ou seja, os vídeos estão gravados. Quando você adquire esse treinamento, em algumas horas, no máximo até 24 horas depois de compensado o pagamento, você vai receber os vídeos para download. Então você recebe os vídeos em MP4 para download desse treinamento. Bom? E quem gravou e quem ministrou esse treinamento sou eu mesmo. Então, vamos lá. E esse treinamento tem uma equivalência aqui de 40 horas. Tá? Ele dá, se eu não me engano, são 16 horas de vídeo gravado, mas contando os laboratórios, tudo, ele tem uma equivalência para 40 horas de treinamento. Bom? E como a gente pode ver aqui no programa de estudos, ele abrange um número bem maior de conteúdos do que o treinamento de desenvolvimento de exploits 32 bits convencional ao vivo, tá bom? Então vamos falar deste cara aqui. Quando você recebe os vídeos, você vai receber exatamente essa tela aqui. Então nós temos ali a nossa aula inaugural, depois nós passamos por arquitetura de computadores, então introdução à arquitetura, tipo de dados e assim por diante. Depois, vamos para uma introdução de assembly. Não tem como a gente falar de desenvolvimento de exploits, falar de exploitation sem falar de assembly. Pelo menos o básico. Então a gente tem toda uma introdução de assembly aqui, tá? Neste treinamento. Depois dessa introdução de assembly, nós vamos conhecer o ambiente do nosso laboratório. Então, preparar o ambiente, né, para que vocês possam brincar. Então as máquinas virtuais que vocês recebem, então vocês vão conhecer o ambiente, como eu preparo o ambiente, como que trabalha. Depois nós vamos para a introdução de Buffer Overflow. Então o que é o Buffer Overflow, por que acontece, como que explora, né, utilizando Python. Então para quem nunca mexeu com Python, como que eu faço um script básico em Python, quais são os componentes que eu preciso colocar para que a gente possa fazer então a exploração durante o nosso treinamento. Depois, nós vamos trabalhar Buffer Overflow clássico para Windows, né? Então, trabalhando ali tudo aquilo que se refere a um ambiente Windows. Então, toda a parte de fuzzing, que é você identificar o tamanho, onde que está sendo explorado, o tamanho do buffer que você tem que passar e assim por diante. Então toda a parte de fuzzy, fazer uma prova de conceito, identificar o ponto que a gente vai fazer o jump, né, para o nosso shellcode e assim por diante. Tá? E por fim, colocando o nosso shellcode dentro daquele exploit. Depois, nós vamos para o exploit do tipo de tratador de exceção, que é o SH chain, né? Então a cadeia SH. Então o exploit do tipo cadeia SH, então qual é a diferença? O que ele difere do exploit que nós vimos do exploit clássico aqui? Então todo o processo de exploração. Depois vamos para um ambiente de debug Linux, então ensinar você a trabalhar com ferramental Linux, o que tem de diferente, quais são os comandos, o que a gente trabalha. Depois, um Buffer Overflow clássico em ambiente Linux. Então sim, nesse treinamento a gente trabalha com Buffer Overflow Windows e Linux. Então trabalha aqui toda a parte de Buffer Overflow Linux e depois nós vamos para alguns outros buffers um pouco mais avançados. Então como que eu identifico a partir de um zero day? Ou seja, eu não sei que existe aquele buffer, então como que eu vou fazer todo o processo de identificação
desse buffer dentro da minha aplicação. Então todas as técnicas, tudo trabalhando para identificar um zero day e explorar esse zero day. Depois nós vamos por uma parte aqui de backdoor. Então a gente vai trabalhar a criação de um backdoor dentro de uma aplicação. Então nós vamos pegar uma aplicação válida e criar um backdoor dentro desta aplicação. Tá? Quase por fiozinho, ainda não é o fim do treinamento. Nós vamos para um bypass de antivírus. Então é uma técnica simples, uma técnica bem rudimentar, mas você pode trabalhar nela e fazendo payloads mais elaborados dentro dessa técnica. Mas ensina todo como que você tem que preparar, para onde você vai fazer, onde que você vai jogar teu shellcode, o que você vai fazer e assim por diante. Então todo o processo de bypass básico de antivírus. Depois nós vamos para algumas práticas de assembly. Então vamos trabalhar aquilo que a gente estudou, que a gente trabalhou um pouquinho lá atrás de assembly. Aqui a gente começa a mexer algumas coisas, fazendo algumas práticas, entendendo alguns registradores, como toda essa questão funciona. Vamos para a criação de um shellcode básico. Então sim, Elvio, a gente trabalha já nesse treinamento criações de shellcodes básicos. Shellcodes mais simples, né, mas te dá toda a base para a criação de shellcode. Então cria-se aqui alguns shellcodes, dois deles, né, um deles chamando o comando, né, então, e outro chamando um message box aqui. Depois nós vamos para um laboratório, que é um laboratório de quase que de matemática, que é decomposição numérica. Então a gente vai decompor, ensinar umas técnicas de decomposição para quê? Para fazer bypass de caracteres que não podem ser enviados para a aplicação. Então a gente quase que cria aqui um encoder próprio. Então a gente vai criar um encoder próprio nesse treinamento. E por fim, a gente vai para o último exploit desse treinamento, que é o mais complexo deles, que praticamente junta tudo que nós vimos no decorrer desse treinamento. Então toda a parte de shellcode, a parte de assembly, a parte de criação de um payload e assim por diante. Então a gente finaliza esse treinamento na versão gravada com este conteúdo. Bom, na sua versão online, nós trabalhamos aqui com toda a estrutura, né, como funciona a pilha, como que a gente trabalha, como a gente vai identificar esse buffer overflow, trabalhando com debugger, depois buffer clássico que a gente chama, que é o jump e SP, né? Então buffer clássico, depois um buffer SH, buffer com Egg Hunter, então trabalhando Egg Hunter, a gente trabalha Egg Hunter no treinamento Extended também trabalha aqui com Egg Hunter, buffer do tipo SH, né? Buffer Linux e trabalhando com alguns outros binários e alguns desafios que tem dentro desse treinamento, ok? Então, nós finalizamos então aqui essa demonstração do treinamento de desenvolvimento de exploits. Tá? Junto com esse vídeo, nós estamos lançando um vídeo que fala de shellcode, que é o nosso treinamento exclusivo de shellcode. Como muita gente pergunta para mim, Elvio, qual é a diferença do desenvolvimento de exploits para o shellcode? São coisas totalmente distintas. Tá? Então eu vou colocar um pouquinho dessa diferença nesse vídeo já para que você possa entender essa questão, mas eu vou falar especificamente do treinamento de shellcode no vídeo específico de shellcode. Bom, dentro do processo de criação de um exploit, você precisa inserir um código assembly, que geralmente nós utilizamos uma ferramenta chamada MSF Venom para criar esse código assembly, que vai executar o que você deseja. Vai ser uma execução de um comando, vai abrir uma tela, vai te dar um shell reverso, vai te dar um bind shell, independente. Tem várias possibilidades de criar shellcode. Então dentro do MSVeno você cria qual é o payload que você quer, aquilo que você quer criar, e pega esse shellcode gerado pelo MSVeno e coloca ele dentro do teu exploit. Então depois que o teu exploit está todo pronto, todo trabalhado, que você já identificou, já conseguiu fazer um jump para o teu shellcode, você coloca esse shellcode ali dentro. Ok? Então dentro do treinamento de desenvolvimento de exploits, nós trabalhamos todo esse processo, todo esse passo até você colocar o teu shellcode e escrevemos alguns shellcodes simples, alguns shellcodes menos rebuscados, né? Que é o shellcode de execução de comando e um que joga um message box na tela. Então são esses dois shellcodes que a gente trabalha nesse treinamento de desenvolvimento de exploits. Lembrando, tá?
o Extended. Já o treinamento de Shellcoding, tá? Que é esse outro treinamento aqui, cadê? Shellcode para desenvolvimento de exploits, ele faz o seguinte, nele nós vamos aprender a criar do zero o shellcode, que é colocado dentro do processo, né, de exploração de buffer overflow, ou vocês vão ver aqui de backdoor, também se pode colocar, enfim. Tá? Então a gente vai criar do zero. E a técnica que nós ensinamos aqui, a receita de bolo que nós ensinamos nesse treinamento de shellcode, você pode criar qualquer shellcode que você deseje. Tá? Então, com essa técnica você vai ter a base para criar o shellcode que você deseja aqui dentro do treinamento, tá bom? Se você ficou interessado, quer conhecer um pouquinho mais de shellcode, assiste o nosso vídeo que está saindo junto com esse vídeo aqui, que nós vamos falar especificamente do treinamento de shellcode. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e te aguardo em um dos nossos treinamentos.